Olá pessoal, hoje nós temos a nossa comunicação total, lição 47, página 172. In English, Total Communication, lesson 47, page 172. Okay, number 1, we have there Monday afternoon. Accepting the offer. Yeah, today was the day. So in line 1, Jeff says, I've got good news. Weighing all the pros and cons, I was convinced that the decision was the right one. I've got good news. Weighing all the pros and cons, I was convinced that the decision was the right one. That means, tenho boas notícias. I've got good news. Tenho boas notícias. Weighing, to weigh, is pesar. Pesando todos os prós e contras. Weighing all the pros and cons. Essa frase é muito usada. Weighing all the pros and cons. Pesando todos os prós e contras. I was convinced that the decision was the right one. I was convinced that the decision was the right one. Fiquei convencido de que a decisão era a correta. Let's repeat. I've got good news. Weighing all the pros and cons, I was convinced that the decision was the right one. Then Pam asks in line 2. Which of the offers did you accept? Which of the offers did you accept? Qual das ofertas você aceitou? Esse which é o sentido seletivo. Nós vamos colocar o what, que é qual das duas. Which of the offers? Ou de mais de duas. Qual delas? Quando você tem que selecionar alguma coisa, você fala which. Which of the offers? Which of them did you accept? Qual das ofertas você aceitou? Then Jeff says, well, I've decided on Omega Software. I've decided on Omega Software. Bem, eu decidi pela Omega Software. Their offer was more interesting than the other one. Their offer was more interesting than the other one. A oferta deles era ou foi mais interessante do que a outra. So, well, I've decided on Omega Software. Their offer was more interesting than the other one. Okay, line 4. So Pam says, so I can start thinking about moving back to New York. So I can start thinking about moving back to New York. Então eu posso começar a pensar em mudar de volta para Nova York. Fazer a mudança de volta, né? Porque ela originariamente é de Nova York. So I can start thinking about moving back to New York. Essa frase aí, nós temos algumas situações, duas situações do gerúndio. Esse tempo verbal eu ainda não expliquei exatamente e vou explicar. Ele é um tempo complexo, eu vou ter que dar uma explicação geral para vocês entenderem. Os brasileiros costumam ter dificuldade no uso do gerúndio, mas ele não é tão difícil assim quanto parece. Eu tenho uma saída muito boa para vocês entenderem isso, e isso virá numa das próximas lições, ok? I can start thinking. Eu posso começar a pensar. Eu posso começar pensando, está escrito ali, about é sobre mudar, está escrito, sobre mudando, back to New York. Isso aí vai ser explicado por que na língua deles é dessa forma. Eu só posso dizer a vocês o seguinte, quando o verbo é substantivado, ele vai agir dessa forma em inglês. No português, a gente aceita e não aceita, depende. Nós vamos ver isso numa lição futura. So I can start thinking about moving back to New York. Yeah, says Jennifer.
says Jeff. You can. Yes, you can. We've got to be here in a month. We've got to be here in a month. Nós temos que estar aqui em um mês, dentro de um mês. Yeah, you can. Sim, você pode. We've got to be here in a month. So, we've got to hurry. So, we've got to hurry. E, então, ou portanto, nós temos que apressar. Okay? They have a month to move and start working in New York. Okay. Then in line 6, Pam says, well, I'm going to call Jennifer to tell her the good news. Well, I'm going to call Jennifer to tell her the good news. When you speak in a fast way, you drop the H in her, tell her, instead of tell her. Okay, well, I'm going to call Jennifer and tell her about the good news. Tell her the good news. Ok? Bem, vou ligar para Jennifer para contar as boas notícias, as boas novas. Muito bem. In line 7, Jeff says, what if we go to the Silver Bullet Cafe to celebrate it? What if we go to the Silver Bullet Cafe to celebrate it? Esse what if, quer dizer, e se formos? E se nós formos ao Silver Bullet Cafe para comemorar? To celebrate it. What if we go to the Silver Bullet Cafe to celebrate it? Then Pam says in line 8, you mean tonight? Você quer dizer esta noite? You mean tonight? That would be wonderful. That would be wonderful. You mean tonight? That would be wonderful. Ok? Isso seria maravilhoso. That would be wonderful. Okay? Well, let's go now to our next page. Page 173. Okay? And then in that page, number 2, we have their celebration at the Silver Bullet Cafe. They decide to go. They are there. So, in that place, at the Silver Bullet Cafe, they were having that conversation. Line 1. Jeff says, what I'm concerned about is the enormous challenge I've got to face. What I'm concerned about, o que me preocupa, o que eu estou preocupado a respeito, literally, is that concerned, just same as word. What I'm concerned about is the enormous challenge. Enormous, enorme. Challenge means desafio. Enormous challenge I've got to face. I've got to face. I've got to face. Que eu tenho que encarar, que eu tenho que enfrentar. To face é enfrentar, encarar. Face also means face, rosto. Let's face it. Vamos encarar isso, vamos enfrentar. So, what I'm concerned about is the enormous challenge I've got to face. E o que me preocupa é o enorme desafio que eu tenho que enfrentar, que eu vou ter que enfrentar. Then Pam asks, what kind of challenge? What kind of challenge? Que tipo de desafio? Then Jeff says, well, the organizations need the latest hardware to drive today's modern software experiences. And they haven't updated them. Okay, this is a long sentence with some technical terms, but it's interesting for those who are in the area. Pay attention. Well, the organizations, the companies, the firms, need the latest hardware, the latest, os últimos hardware, to drive, para conduzir, to drive, conduzir, dirigir, today's modern software experience, as experiências de software modernos de hoje. So they are not updated, they haven't updated them. E literally, eles não os têm atualizado. To update é atualizar. And they haven't updated them. That's the big problem.
So wealthy organizations need the latest hardware to drive today's modern software experience, and they haven't updated them. Então, bem, as organizações precisam do hardware mais recente para conduzir as experiências de software modernas de hoje. E não os atualizaram. Eles não estão com eles atualizados. Isso às vezes é um problema, né? Às vezes você precisa rodar um programa, mas o teu hardware, né, não está atualizado e não vai acompanhar esse programa, ele não vai executar de maneira adequada. Muito bem. É como essas pessoas que gostam de ter esses jogos aí, né, através do computador, e há jogos mais complexos porque o hardware que ele tem instalado no computador não vai rodar aquele jogo. E ele fica frustrado. Pois é, certos jogos ele vai ter que atualizar esse hardware. Tem update them. They have to update them. Ok, então Jennifer says, I see what you mean. I see what you mean. Eu vejo o que você quer dizer. In my organization, the aged system, o sistema antigo, velho, is causing lots of problems. Quer dizer, eu sei o que você quer dizer. Na minha organização, o sistema antigo está causando um monte de problemas. Né? O sistema antigo está causando um monte de problemas. Muitos problemas. I see what you mean. Eu vejo dizer, dar a entender. Mean. Ok? Queria dizer, dar a entender. In my organization, the aged systems, the system is causing lots of problems. Está causando um monte de problemas. And then Jeff says, and the IT managers are facing bigger maintenance and technical support. And the IT managers are facing bigger maintenance and technical support. E os gerentes de IT, ou de TI no caso, em português, tecnologia da informação, estão enfrentando, o face de novo, estão enfrentando maiores problemas de manutenção e de apoio técnico, suporte técnico. Tem que enfrentar muita manutenção e precisam de muito suporte técnico. Então, and the IT managers are facing bigger maintenance and a technical support. Well, o que está se dizendo aqui nesse artigo são coisas verdadeiras hoje. Tá? Isso é o que está rolando realmente, é o que as empresas estão enfrentando. Então a demanda na área de TI vai ser grande para consultores. Então é isso que ele está preocupado. O desafio é grande. And the IT managers are facing bigger maintenance and technical support. Okay? Then Pam says, so the prospects are fantastic for Omega Software, aren't they? So the prospects, look, prospects é um false friend, é um falso cognato. Não entenda como prospectos. Não, não é prospectos. Prospect significa perspectivas. As perspectivas. Portanto, as perspectivas são fantásticas para a Omega Software. Não são? Lembra? Prospects. Essa palavra é muito usada e confunde. Que vocês poderão ser levados a entender que seja prospecto. E não é prospecto. Prospect são perspectivas. Ok? So the prospects are fantastic for Omega Software, aren't they? Entenderam? Então as perspectivas para Omega Software são fantásticas, não são? Quer dizer, eles vão ter muito trabalho pela frente. And then Jeff says, they are. Elas são. But we'll have a lot of work ahead. But we'll have a lot of work ahead. Mas nós teremos um monte de trabalho pela frente. We'll have a lot of work ahead. We'll have a lot of work ahead. The demand, a demanda, the demand is high. A demanda está alta. And we'll need qualified people to do the job.
E nós precisaremos pessoas qualificadas, qualified people to do the job, para fazer o trabalho, para fazer o serviço. Okay? So it's interesting. There are, but we'll have a lot of work ahead. The demand is high, and we'll need qualified people to do the job. Do you understand? So, nós teremos muito trabalho pela frente. A demanda é alta e precisaremos de pessoas qualificadas para fazer o trabalho. Vocês estão vendo essa parte aí dessa lição é um pouquinho assim mais técnica, mas é importante para as pessoas que estão na área técnica e que solicitam esse tipo de coisa. Isso aí é um pouco de negócio, de business, mas é importante porque nós estamos num mundo dos negócios e temos que saber alguma coisa, não podemos ficar totalmente alheio a esse tipo de vocabulário, ok? Então eu conto com a compreensão de alguns que talvez quisessem algum outro tipo de diálogo, mas esse é interessante. Vamos lá, ainda temos na próxima página um pedacinho desse diálogo, na continuação. Então na linha 8, continuando, a Jennifer says, so that's the challenge you must overcome. So that's the challenge you must overcome. Quer dizer, então, este é o desafio que você deve superar, ou tem que superar. O must é ter que, must, you must overcome. Nós já vimos esse must em lições anteriores. You must overcome, ok? So that's the challenge you must overcome. Então, esse é o desafio que você deve superar. E Jeff says, in line 9, yeah, but let's enjoy our meals and listen to that beautiful music. Sim, mas vamos curtir, vamos aproveitar as nossas refeições e ouvir essa linda música. Tá? Afinal, estão lá no Silver Bullet. We are here to celebrate the good news. We are here to celebrate the good news. Nós estamos aqui para celebrar as boas notícias, né? Comemorar, ok? Comemorar, celebrar as boas notícias. Yeah, but let's enjoy our meals. Meal é refeição, meals, refeição, and listen to that. Listen to that beautiful music. We are here to celebrate the good news. Ok? Sim, mas vamos aproveitar nossas refeições e ouvir aquela música linda. Estamos aqui para comemorar as boas novas, né? E Jennifer diz, let's cheer that new phase in your life. Let's cheer that new phase in your life. To cheer é brindar, eles vão fazer um brinde, né? Vamos brindar essa nova fase em suas vidas. Let's cheer that new phase in your lives. The plural of life. Ok? Vamos brindar essa nova fase em suas vidas. Então eles brindaram. Pamela said, thanks Jennifer. Thanks Jennifer. E Jeff says, I hope to count on you. Thanks a lot. I hope to count on you. To count on you significa contar com você. Eu espero contar com você. Muito obrigado. Quer dizer, Jeff hope to count on Jennifer. Probably she will be involved in his new work. Okay? We're going to have another lesson to finish that sequence, and then we'll see what might happen. Okay? So, I would like to ask you to rewind the video, rebobinar o vídeo, né? Listen again, practice these words, these some technical words, some expressions, but they are very useful, okay? We can't avoid them. Nós não podemos evitá-los in modern life conversation. We are involved by that. Nós estamos envolvidos por isso, okay? So I would like to ask you to give your like and please subscribe the channel in case you haven't, right?
And I hope to see you in our next class with that continuation. Is the last part of this. Okay? See you then. And thank you very much.